Você acha que você tem azar na vida? Que as coisas que você tenta fazer não dão certo? Pois é, então você devia trabalhar no Quarteto Fantástico. Porque conforme o passar dos anos, a equipe sempre tenta e acaba batendo na trave do grande sucesso com o grande público. Tivemos diversos filmes, animações e até jogos de videogame que acabaram não caindo completamente no gosto do público. Então, se você curtiu esse assunto, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, porque isso ajuda muito a continuar, gente. De verdade, muito prazer. Eu sou o Daniel Guizar e você tá no Decifra Geek. Arroi! Para tudo, porque até o YouTube já flopou esse vídeo. Sim, ele está sendo lançado com um dia de atraso, graças à política de direitos autorais do YouTube. Então eu estou postando hoje, na quinta-feira. Espero que vocês se divirtam. A ideia de fazer esse vídeo veio de quando eu, pensando um pouco sobre o Quarteto Fantástico, eu comecei a lembrar nos jogos que pra mim são os mais memoráveis dos anos 90, que eram os Marvel vs Capcom e toda a sua franquia. E comecei a pensar, peraí, eles nunca participaram de nenhum daqueles jogos. Comecei a lembrar dos desenhos que eu já tinha assistido do Quarteto, das séries de bonecos e etc. E comecei a pensar, pera, nenhum deles fez realmente sucesso. Os filmes, então, todo mundo já sabe mais ou menos da história. Então, vamos relembrar todos esses flops que acabaram fazendo com que o Quarteto Fantástico tivesse uma fama de equipe assombrada. Os Quatro Fantásticos. Com Reed Richards, Sue Richards, John Scott e Ben Gwynn. Em 1967, surgiu um desenho do Quarteto Fantástico, que tinha tudo para arrebentar. Como vocês lembram do vídeo do Marvel Super Heroes de 1966, aquele desenho era um desenho estático, que acabou fazendo um certo sucesso, mas o Quarteto Fantástico não, ele era inteiramente animado, então é lógico que ele faria mais sucesso, certo? Errado. Porque aconteceu um grande problema. Exatamente por eles serem animados, na época do Comics Code Authority, que eu já falei um pouquinho no vídeo da origem dos X-Men, esse código dos quadrinhos acabou prejudicando o desenho, porque como ele tinha cenas de ação que eram consideradas violência, isso que eles não viram que a gente assiste hoje em dia, né? As mães e pais dos Estados Unidos ficaram horrorizados e acabaram marginalizando esse desenho. Que sim, tinha lá os seus roteiros simplórios, mas para a época estava ok. Os seus personagens eram carismáticos, os atores que fizeram as vozes originais também eram legais, mas com tudo isso da violência, o desenho acabou ficando para escanteio e é a primeira vez aqui que o Quarteto Fantástico acaba flopando. Agora juntos, com o Herbie e o Robô, o mais novo membro do grupo, transformaram-se na maior equipe de super-heróis que o mundo já conheceu. Os Quatro Fantásticos! Em 1978, a Hanna-Barbera decidiu que era a hora de tirar o Quarteto Fantástico do flop. Então vamos fazer um novo Quarteto Fantástico. Sim, novo porque a gente tem até um novo membro do Quarteto Fantástico, que é o Herbie. Esse robozinho simpático, que acabou até chegando nos quadrinhos depois disso. A história principal que gira do porquê o Johnny Storm ter sido #cancelado do desenho era que os produtores tinham medo que as crianças ateassem fogo no próprio corpo por causa do Tocha Humana. Uma história dessa acabou até aparecendo na revista Marvel Age, onde na seção de cartas eles acabaram se explicando e falando que eram para as crianças não atearem fogo no próprio corpo, e isso começou a aparecer em diversas edições do Quarteto Fantástico. Mas outra história que é muito precisa, muito forte, é de que os direitos do Tocha Humana estavam disponíveis para outro desenho, que acabou não acontecendo. Ou melhor, de acordo com os rumores, ele acabou acontecendo, mas sem o Tocha Humana. Sim, a gente está falando do Homem-Aranha e seus amigos, ou
Spider-Man and the Amazing Friends, que acabou tendo o Tocha Humana substituído pela Flama, que também é uma personagem que coloca fogo e que foi criada para esse desenho. As histórias desse desenho acabavam sendo um pouco mais bobas que o costume e os vilões eram um terror. Sim, a gente tem até o Magneto como vilão aqui, e ele usa as frases mais imponentes que você pode pensar. Tudo parece ser tão tosco, tão forçado, que o desenho acabou não caindo nas graças das crianças americanas. Então, sim, mais um flop pro Quarteto Fantástico. Tururu! É a música triste do Naruto. Era isso que eu acho que eu vou colocar agora. Ou não vou colocar, porque eu já falei. Realmente um tributo fantástico para os Quatro Fantásticos. 1994 era para ser o ano do Quarteto Fantástico. Olha, linha de brinquedos, nova animação e um filme. Tudo estava para acontecer nesse ano. Começando pela animação, a Hora Marvel estava para estrear. Depois do sucesso dos X-Men Animated Series, do Homem-Aranha Animated Series, que foram duas séries que arrebentaram, fizeram a Marvel voltar ao topo das paradas, venderem quadrinhos adoidado, venderem bonecos adoidados. Então, a mesma parceria com a Fox foi lançada ali. Iríamos fazer um desenho sobre o Quarteto Fantástico e um desenho sobre o Homem de Ferro. Só que os produtores tiveram a brilhante ideia de que eles achavam que talvez os desenhos do Homem-Aranha e dos X-Men eram um pouco difíceis para crianças menores. Então vamos simplificar as tramas. Vai dar certo? Não deu. Sim, porque acabou ficando bobo demais. As crianças estavam acostumadas com aquele aprofundamento nos personagens e ali a gente tinha um desenho que falava mais sobre uma família bobinha e acabou não fazendo sucesso. No segundo ano da série, eles resolveram reformular. Vamos deixar um pouquinho mais elaboradas as tramas e etc. Mas acontece que já era tarde demais. As crianças já tinham rejeitado esse produto da Marvel e não fez sucesso. Mais um flop. Os bonecos até venderam bem no começo, mas acabaram que foram cancelados depois da quarta série de bonecos também. Lembrando que Homem-Aranha, X-Men tem mais de 15 séries de bonecos cada um. Mas tudo bem, vamos pro filme. Look at you. The Fantastic Four. Hey, what's going on? No, he's with my crew. Uma produtora desconhecida resolveu comprar os direitos autorais do Quarteto Fantástico. Essa produtora acabou fazendo também a História Sem Fim, então não tinha muito como dar errado, né? Os direitos desse filme foram vendidos por $250 mil. Tá, a gente que é pobre, $250 mil parece muito dinheiro, né? Mas é só você parar para pensar que uma casa custa mais do que isso. E você vender os direitos do Quarteto Fantástico por $250 mil chega a ser sacanagem. O Batman e o Super-Homem da DC já estavam estourando com seus filmes, então um filme do Quarteto Fantástico era tudo o que a Marvel precisava para estourar nos cinemas. Só que essa produtora acabou ficando sem dinheiro. Eles não tinham dinheiro para lançar um filme e, faltando pouquíssimo tempo antes de vencerem esses direitos do Quarteto Fantástico, eles contrataram um diretor às pressas e 2 dias antes desses direitos vencerem, começaram as gravações do filme. As gravações foram feitas de uma maneira muito rápida. O orçamento do filme era muito baixo. Sim, $1 milhão. Só para a gente ter uma ideia, um capítulo, um episódio só de WandaVision custa $25 milhões mais ou menos. Então, se a gente juntar 9 episódios, quanto eles não gastaram nessa série? Lembrando que são episódios ali de meia hora, mais ou menos. Imagina um filme completo. Era muito pouco dinheiro, o roteiro acabou ficando muito ruim, os efeitos visuais acabaram ficando piores ainda e até o zíper do Coisa aparecia em cena.
Tem uma cena que chega a ser ridícula, onde o capanga do Dr. Destino vai tirar sangue dos Quatro Fantásticos, começa a conversar com eles e faz umas piadinhas meio estranhas. É tudo muito ridículo. Why don't you have a seat? Chega ao ponto do Tocha Humana descobrir que tem poderes de fogo com um espirro. Dirt in my nose. Mais um flop. Ah, só lembrando que esse filme não chegou a ser lançado oficialmente, porque a Marvel conseguiu assistir o filme antes e decidiu comprar todas as cópias do filme. Comprou tudo para que esse filme não fosse distribuído e assim o mundo nunca veria esse filme, certo? Mas não, é o Quarteto Fantástico, eles têm azar. Sim, eles tiveram azar de que uma cópia vazou e esse filme hoje em dia você consegue assistir no YouTube. E o Fantastic Four, ou Quarteto Fantástico, o filme, finalmente chegava em 2005 e aí parecia que tudo ia dar certo. Ele veio depois de X-Men, que foi o primeiro boom que a gente teve de super-heróis. Então tinha tudo para dar certo esse filme. Só que acabou não dando tão certo. Acho que a frase do Washington Post resume tudo que é esse filme. Um filme mais baseado em personagens do que numa história. Roteiro e diálogos bobos. Já começa mal esse filme. Pra mim, uma das piores coisas desse filme é a Jessica Alba. E talvez não seja nem tanto só por ela, eu não acho que ela seja uma atriz tão maravilhosa assim pra fazer a Sue Richards, eu acho que ela não seria a melhor atriz pra isso, mas eles ainda colocam uma lente azul tão falsa nela. Parece que eles quiseram tanto embranquecer ela e deixar ela loira albina que ficou tão falso que não deu certo. A história do filme acaba se baseando bem em piadinhas que não dão tão certo. A gente tem que lembrar que o Chris Evans, o nosso Capitão América, também estava ali como Tocha Humana. E um pouquinho antes do filme ficar pronto, saiu Os Incríveis na Disney. E isso mudou muita coisa na produção do filme. Sim, porque eles tinham que fazer algo maior do que Os Incríveis. Então tinha que ter mais efeitos especiais, mais dinheiro envolvido naquele filme e até algumas alterações no roteiro. Porque a história dos Incríveis era completamente baseada no Quarteto Fantástico. E eles não podiam sair por baixo de uma animação, certo? Mas eles saíram. Acontece que a nota do Quarteto Fantástico é de mais ou menos 27% no Rotten Tomatoes. E o filme até que não foi tão mal recebido. Ele teve críticas bem mais negativas do que X-Men 1, por exemplo, mas ele acaba arrecadando mais do que X-Men 1. Então poderia dar tudo certo na sua sequência, né? Para aí um pouquinho, que daqui a pouco a gente fala da sequência. E eu já adianto que semana que vem a gente vai falar tudo sobre os lançamentos de 2006 até os lançamentos mais atuais do Quarteto Fantástico. Mas eu já adianto que tem bastante coisa que é bem ruim. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, porque assim você vai ficar sabendo de quando sair vídeo novo por aqui. Até a próxima, muito prazer, eu sou o Daniel Guizar e você tá no Decifra Geek.